Olá, hoje a palavra é Jeremias. Você sabe quem é Jeremias nas Escrituras Sagradas? Você sabe as ordens que Deus deu a Jeremias para que ele falasse com o seu povo? Não sabe da história? Então fique aí, porque o momento de fé já está começando. Olá, bom dia, graça e paz. Que a bênção do Senhor esteja na casa de cada um de vocês, em nome de Jesus. Como eu falei na chamada do programa agora há pouco, a palavra hoje vai ser Jeremias. Gostaria que você conhecesse um pouco mais sobre Jeremias, tá? Nós vamos falar hoje Deus vai dar algumas ordens a Jeremias, vai falar das teimosias do templo, vai falar da desobediência, vai falar das pessoas que ficam aí amando imagens de cimento, tudo isso Deus vai falar, tá? Para você então conhecer um pouco mais sobre a história de Jeremias, eu vou passar um videozinho aí de mais ou menos uns 7 minutos, para que você tenha noção de quem foi Jeremias dentro das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia hoje, tá? E logo em seguida nós voltamos para contemplar, para falar sobre essa palavra, tá? Eu espero que você não pule esse vídeo, porque é importante que você assista para que você conheça, para que você depois entenda a palavra que vai ser falada após o vídeo, tá bom? E nós voltamos já. Quem foi Jeremias? Ao longo do livro, podemos conhecer muito sobre o profeta Jeremias, principalmente porque ele deixava bem claro em suas orações as angústias que enfrentava. Ele iniciou seu ministério no 13º ano do reinado de Josias, e quando foi chamado, questionou se seria capaz, pois se achava jovem demais para tal missão. Alguns defendem que ele tinha cerca de 24 anos na ocasião. O Senhor o encorajou e garantiu que estaria com ele. Assim, ele iniciou cedo seu ofício profético e logo já teve que lidar com a hostilidade do povo. Jeremias nasceu em uma família de linhagem sacerdotal, mas recebeu oposição de seus próprios familiares, ao ponto de Deus dizer: até os seus irmãos e a sua família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Além disso, por orientação do Senhor, Jeremias deve ter sido celibatário durante a vida. Isto é, não se casou como uma maneira de alertar o povo de que uma catástrofe estava se aproximando, pois Deus disse: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Como um bom profeta, Jeremias se opôs fortemente às tendências políticas e religiosas que se apoiavam em outros deuses e não tinham compromisso com o Senhor. Por causa da mensagem que pregava, um grande sofrimento veio sobre sua vida. Jeremias foi perseguido, chicoteado e preso em um tronco. Foi acusado de traição, sofreu conspirações e foi preso em uma cisterna. De fato, Jeremias é um profeta de dores. Além do sofrimento causado pelo ministério e por estar constantemente sozinho, ele tinha a sensação de que ninguém se convertia com a sua mensagem. Frustrado com tudo e todos, o profeta registrou profundas orações, clamores, confissões e lamentações em seu livro. Como, por exemplo: ai de mim, pois sou um homem em luta e em contenda com toda a terra. Todos me amaldiçoam. Os sentimentos de injustiça, solidão e conflitos de fé com Deus que o levava ao sofrimento são muito vistos nos escritos de Jeremias. Diante da queda de Jerusalém pelas mãos do Império Babilônico, Jeremias escreveu o Livro de Lamentações. E neste texto, não poupou detalhes da desgraça que sobreveio ao povo, registrando todas as tragédias causadas pela desobediência. Como o nome do livro já diz, Jeremias lamentou profundamente o destino da nação a qual pertencia e os meios que Deus usou para julgá-la. Sua mensagem. Por ser um dos livros mais longos da Bíblia, Jeremias carrega diversos temas, mas separamos apenas 3 que nos ensinam bastante sobre a visão e os conflitos desse profeta. Lembre-se da aliança.
Todo o Antigo Testamento se baseia no fato de que Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele. Aliança essa que ganhou forma no Sinai, depois da libertação no Egito. Jeremias se esforçou para lembrar a população desse compromisso que deveriam manter com Deus, comparando o povo a uma noiva amada, um rebanho e uma herança, tudo para demonstrar o valor de Judá para o Senhor. Ainda assim, o povo não se arrependeu dos seus pecados. Um chamado irresistível. Em alguns momentos, o profeta descreveu uma vontade incontrolável de declarar as palavras do Senhor. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo. Não posso mais. Este é o chamado irresistível do Senhor. Restauração. Jeremias foi um profeta frustrado, pois, apesar de profetizar com toda a sua força e dedicação, o povo não se arrependeu de seus pecados. Mas havia esperança. Com a invasão da Babilônia decretada e o fim de Judá se aproximando, palavras de esperança para um futuro distante surgiam em seu discurso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Além disso, a maior e mais bela esperança foi profetizada por Jeremias ao apontar para Jesus. Farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Olá, estamos de volta então. Gostaram do vídeo? Interessante como o vídeo ensina, explica detalhadamente sobre essa passagem da Bíblia de Jeremias, tá? Agora, vai aparecer para você aqui do lado, nós vamos de Jeremias 7 e 8, do começo do 7 até o final do 8º. Vai aparecer para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver condições, para que não haja nenhuma dúvida sobre o que vai ser dito aqui neste programa, tá? Vamos lá. No 7, Jeremias no templo. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem sua maneira de agir e deixem que vocês e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. E este é o templo do Senhor. Ele repetiu aí 3 vezes, tá? E agora Deus fala com Jeremias e com o povo, né? Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar os outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Esses 6 aqui no Jeremias, que Deus fala, parem de adorar outros deuses, é para essas pessoas que ainda, infelizmente, né, depois de vários programas que eu fiz, eu acho que eu já fiz aí, produção, acho uns 6 programas a respeito de adoração de outros deuses, né? Essas imagens aí de cimento, essas coisas todas, que ficam fazendo um altar aí. Gente, a Bíblia está falando mais uma vez aqui, ó, não matem pessoas inocentes neste lugar. Parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Então, você está se matando aos poucos. Cuidado com as coisas que vocês ficam adorando, né? Acendendo vela, ajoelhando na frente de imagem. Essa imagem não é viva, já começa por aí, gente. As pessoas têm que compreender isso. Isso que você está se ajoelhando aí é uma imagem que não tem vida. Ela é morta. Mas por que ela é morta? Ela foi feita pelas mãos do homem, para que o homem ganhasse uma grana em cima de você. Então isso é uma imagem de cimento. Você está adorando uma coisa que não tem nada. Se você jogar no chão, ela quebra.
É esse que é o problema. Você tem que entender isso aí. Por isso que Deus fala, parem de adorar os outros deuses, por isso que vocês que isso vai acabar com a vida de vocês. E vai acabar mesmo. Você está se matando, idolatrando uma coisa demoníaca. Tá? Você pode ficar nervoso comigo aí, pode ficar bravo, pode discordar, mas quem está falando isso aqui é a Bíblia, não sou eu. Tá? Eu não escrevi a Bíblia. Então é Deus que está falando aqui com você mais uma vez. Então parem de ficar adorando essas coisas de cimento aí, de imagens. Né? Eu acho que se a produção tiver alguma coisa a respeito disso, eu gostaria até que colocasse aí em cima da minha imagem aí, pessoas que fazem essas imagens, que ficam adorando outros deuses aí. Gente, vocês estão perdendo tempo e isso é uma ignorância completa do ser humano. Você tem que adorar a Jesus, a Deus. Por quê? Porque Ele morreu aqui, na cruz, por você. Ele sangrou na cruz por você. Você tem que entender isso. Ele sim. A cruz está vazia. Por que ela está vazia? Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então foi Ele que te deu a vida, Ele que fez você respirar. Não é santo, não é imagem de santo, de mãe não sei das quantas, não. Isso não faz nada. Isso não vai fazer nada para a sua vida, absolutamente nada. Se cair no chão, quebra. Agora, você consegue quebrar Jesus? Não, porque Ele está vivo. Então isso é um respeito com Ele, porque Ele morreu com você. Se você fica adorando essas coisas aí de cimento, de imagem, acendendo vela, esses negócios que fazem aí, não generalizando, é lógico, você está desrespeitando o homem que sangrou aqui na cruz por você e te deu a vida, né? Porque quando você está num apuro é ai meu Deus, quando você não está mais num apuro é santo não sei das quantas, é vela não sei para quem. Então preste atenção aí, tá? Seguindo no 7 aí. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continue morando aqui na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal, que é um deus aí, que criaram de cimento, de metal, que seja, e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto e depois vêm e ficam na minha presença, né, ajoelhado aí, vão na igreja, aquela coisa toda, né, no meu próprio templo, né, está falando aqui que é a igreja dele, e dizem, nós estamos seguros. Quem te falou isso? É a mesma coisa que você sair de um centro de pai de umbanda lá e depois orar na igreja. E quem falou para você que você está seguro na igreja? Porque você tem que voltar lá onde você estava, porque é coisa errada que você está procurando. E depois você não vai atrás de Cristo, porque Ele se afasta de você. Você está virando as costas para Ele quando você faz isso. É coisa simples de entender. Certo? Seguindo aí então no 12. Vão a Siló, o primeiro lugar que eu escolhi para nele ser adorado. E vejam o que eu fiz ali, por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados que falamos agora há pouco aí. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. Olha aí a bronca. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preste atenção aí. Você que não anda respondendo quando Deus lhe chama, mas você responde a centros de umbanda, macumbas, santos em cima da mesa, vela. Isso você responde, mas quando Cristo te chama, você não responde. Mas é depois atrás dele que você vai, quando você está numa cama de hospital, à beira da morte. Porque você não está na cama de hospital segurando um santo debaixo do braço, porque ele nada vai fazer por você. Compreenda isso. Seguindo no 15 aí. Vou expulsar vocês da minha presença como eu fiz com os seus parentes, o povo do rei do norte. Agora aqui, no 16, a desobediência do povo. Vem agora aí, olha aí. Deus disse, Jeremias, não ore por esse povo, não peça, nem implore, nem favor deles, nada,
Não insista comigo, porque eu não atenderei. Olha aí, Deus já está dando uma bronca aí. Será que você não vê o que eles andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Olha o absurdo. Está entendendo aí este absurdo? Fazendo oferendas à deusa chamada Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e me ferir. Olha o que estão fazendo. Olha, aqui também derramam bebidas. Sabe aquela coisa quando o sujeito vai no boteco, ele vai tomar uma pinga e vai um pouquinho para o santo. Ou um pouquinho para mim, dá mais uma aí, põe aqui, um pouquinho para o santo. Tá? Um pouquinho para o santo. Que isso, gente? Então tá aqui, ó, é isso que Deus está falando aqui, ó, tá? Se você quiser acompanhar aí, Jeremias 7, eu estou aqui em 18, tá? No parágrafo 18. É onde Deus fala, ó, e derramam bebidas, tá? Joga no chão ali, como oferta a outros deuses. E você está oferecendo para o diabo quando você faz isso, né? Não tem nada de santo aí não. Você está oferecendo para o demônio, é um gole para você, um gole para o demônio, porque é disso que eles gostam, né? E fazem isso para me irritar e para me ferir. Então Deus aqui está dizendo que parece que as pessoas fazem de propósito essas coisas, porque Ele está falando para não fazer, Ele está te chamando, está falando para não fazer e você está fazendo. Toma, joga para o demônio, toma. Depois vai na igreja orar e pedir a Deus pela saúde de algum parente ou pela própria saúde, porque fumou tanto que acabou com o pulmão, tomou tanto que acabou com o fígado. Então tá aí o negócio, né? Seguindo então no 19 aí, mas será que é a mim que eles estão ferindo? Olha Deus falando, você fazendo isso, tudo isso que eu falei lá atrás, estou falando agora, será que é a Deus que você está ferindo? Você tem certeza? Você é forte o suficiente para ofender, para ferir a Deus? Será? Porque aqui ele fala, olha, vou ler de novo, mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Olha Deus falando para não. Hã? Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Vai mesmo, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Seguindo no 20 aí. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas, os animais e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Gente, olha que palavra pesada aí no 20. Olha o que Deus está falando. Ou você presta atenção, ou você está perdido. Seguindo no 21 aí, alguns sacrifícios são completamente queimados sobre altar. Mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que não me importam que vocês comam toda a carne. Tá? 22. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifício. Deus pediu para fazer um, já começam a fazer outro. Ele vai falar aqui embaixo agora o que é. Olha só a desobediência, já começa aí. Porque o ser humano ele sempre achou que ele é autossuficiente, né? Eu posso fazer fim de papo e acabou e deixa para lá o resto, né? Então, seguindo aí. Mas eles não me deram atenção, nem me obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, pioraram, tá? Então você vê o que ele falou aqui no 23 aqui. Eu posso até ler novamente para você aqui. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que viessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Ninguém fez nada disso, mas eles não deram atenção. Deus está falando aqui, ó, no 24, tá? E nem obedeceram, quer dizer, não vieram e nem obedeceram. Seguindo aí 25, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos e profetas a vocês. Mas vocês não lhe deram atenção, nem obedeceram, né?
Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda o pior do que os seus antepassados. Foi piorando as coisas aí, né? Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. É Deus falando com Jeremias aí já o que ia acontecer. Tá? Seguindo aí. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. Agora vem aqui, ó, o castigo por causa da idolatria. Ó, mais uma vez a Bíblia falando aí, tá? Ou você cai na realidade aí, ou você está perdido. Eu vou ler aqui, ó, versículo 29. Vamos lá. Deus disse ainda: chore, povo de Israel, corte seus cabelos, jogue fora, cante músicas tristes no alto dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. Por quê que Deus está irritado? Por causa da sua idolatria. Preste atenção no que você está fazendo. Dá para você entender aqui, ó. Se você não está acreditando em mim, vai lá, Jeremias 7, versículo 29. Olha o que Deus está falando aqui. O castigo por causa da idolatria. Vem mais coisa para baixo aqui ainda. Então tá aí de novo, mais uma vez a Bíblia falando. Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia já está sabendo. A Bíblia é um dos livros mais atualizados do mundo. Então veja o que está acontecendo hoje. Né? Esse mundo está um desastre. E as pessoas estão cada vez mais idolatrando coisas que não existem. Coisas frias, mortas, pedras, imagens que não vão resolver nada. Seguindo então aí. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha, é uma indignação. Olha o que fizeram. Pegaram aí, o povo de Judá, uma coisa, colocaram seus ídolos. Ó, pegaram ídolos que eles montaram de pedra, de bronze, de ouro, o que seja lá. E eles colocaram dentro do templo de Deus. Olha isso, gente. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. E o castigo veio. Continuando aí. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Hinnom, e ali queimam os seus filhos e filhas como sacrifício. Já ficaram loucos, com certeza. Eu não dei ordem para isso. E nunca pensei nisso. Olha Deus falando. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem Vale de Ben-Hinnom, mas de Vale da Matança. É carniçaria. É magia negra essas coisas. Vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto das cidades de Judá, como nas ruas de Jerusalém. Olha isso aí, gente, que vai acontecer. E isso aí é a teimosia do ser humano. Ele é muito teimoso. Foi o que eu falei agora há pouco. O ser humano ele é autossuficiente. Ele se acha autossuficiente para qualquer coisa que aparecer, é ele, acabou, e fim de papo, e é mais ele. Tá? Seguindo, vamos entrar no 8 então, no versículo 1. Naquele tempo, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tá? Deus continua falando com Jeremias ainda. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco. Meu Pai do céu, olha isso daí, olha o que Deus está falando, gente.
Ou você acredita e começa a escutar o chamado de Cristo na sua vida, ou está aqui, ó, ou você vem para cá. Seguindo aí. E todos os que sobrarem dessa raça de gente ruim e que estiverem morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. O Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Olha, aí vem aqui no 4, pecado e castigo. Senhor Deus me mandou dizer ao povo, Jeremias falando, quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, será que ele não retorna? Quando você toma um tomo, você não levanta? Quando você erra um caminho com o seu carro, você não dá a volta no quarteirão e segue o caminho novamente? Então tá aí. Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Então tá aí, ó. Eu acabei de falar. O ser humano, ele é autossuficiente. Deus está falando aqui. Por que vocês viram as costas para mim? Eu sou autossuficiente, faço da minha vida o que eu quiser, não preciso de nada. Não preciso de oração, não preciso de Deus, não preciso de nada. Eu faço o que eu quiser. Eu sou autossuficiente. Esse é o ser humano. Por isso que Deus está falando aqui. Por que vocês viram as costas para mim? Porque estão sempre se afastando de mim. Como é que você se afasta de Deus? Você não ora, você não vai para uma igreja, você não quer saber de Cristo, você não quer saber de Bíblia, tudo você dá risada. Aí quando você vai fazer alguma coisa, você vai num centro aí também, que é totalmente errado isso aí. Aí o que você faz também? Você fica orando aí, acendendo vela para a imagem de cimento, faz um altar dentro de casa, essas coisas todas aí. Nossa Senhora, não sei das quantas, nada disso existe. Isso é tudo cimento, isso é tudo pedra. É tudo coisa morta, tudo coisa fria. Por isso que Deus fala aqui, porque estão sempre se afastando de mim. Porque cada vez que você faz isso, você se afasta dele. Porque você não agradece a ele, você está agradecendo um pedaço de madeira. Então Deus te dá a vida, te dá o sustento, te dá a alegria, te dá a saúde, te dá o ar para você respirar. Mas quando você vai agradecer, você acende uma vela e você se ajoelha na frente de uma imagem que é um cimento, uma coisa pintada pela mão do ser humano. Gente, isso é feito pela mão do homem pecador. O que existe de santo nisso? Fala para mim, como é que um ser humano tem uma cabeça de acreditar numa coisa dessa? Se ajoelhar perante uma coisa dessa, gente do céu. Fala para mim, como é que pode? E Cristo morreu na cruz por você, foi rasgado. Tem alguma imagem, direção, tem alguma imagem de Cristo na cruz aí, para colocar para o pessoal aqui, para ficar um pouco mais impressionado, para não pensar que eu estou fazendo, que eu estou falando bobagem? Tem direção, tem uma foto? Então se tiver, por favor, coloca na imagem aí, qualquer foto que seja de Cristo na cruz, sangrando, que sofreu, isso, coloca aí, entendeu? Tá aí, morreu por você, ficou sangrando por você, entendeu? Deu o último suspiro para você. Deus deu o Filho dele como sacrifício por você. E o seu sacrifício por Deus é acender uma vela e ficar ajoelhando na frente dessas coisas que o ser humano faz, que um homem da esquina lá faz numa fabriquinha de cimento, pinta e vende para você. Você compra, leva para casa e fala assim, essa aqui é a minha santa maravilhosa, ela que me ajuda. Não é ele que te ajuda, né? Não é, desculpa então, tá, se eu estou errado, não é ele que morreu aqui, foi rasgado com uma lança, cortado, tomou vinagre com sede, chicoteado, andou quilômetros com aquela cruz, que eu não sei o peso, vou chutar aí, devia ter mais de 100 quilos aquilo, né? Eu não sei o peso da cruz. Se alguém souber, por favor, fale para mim aí, me perdoe se eu não sei, né? Mas então, no caso aí, não foi ele, tá? Vocês me desculpem aí, não foi ele que salvou sua vida, não foi ele que te deu a vida, foi esse santo que você ajoelha aí, que Deus me livre, acende vela aí e agradece. Agradeça bastante mesmo, tá? Seguindo aí. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou o que foi que eu fiz de errado. Cada um continua seguindo o seu próprio caminho como um cavalo que corre depressa para a batalha, tá? Até os pássaros, as garças, andorinhas, sabem quando é o tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei.
e não segue mesmo. O ser humano é difícil, é complicado. Não, claro, generalizando, né? Não é 100% aí, né? Tem muita gente que é abençoada também e segue as leis do Senhor Jesus, né? Seguindo aí, os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Então Deus está perguntando aqui. Eu vou repetir aqui, ó. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitam as minhas palavras. Você rejeitando a palavra de Deus. Que sabedoria, fala para mim, o ser humano tem? Explica para mim, de rejeitar a palavra do Criador. É uma coisa estressante isso aí. Como é que você pode rejeitar a palavra de Deus e você se achar autossuficiente, entendeu? Porque você acha que você é um sujeito que tem sabedoria. Quantas pessoas eu conheço que rejeitam a palavra de Deus? Preferem procurar porcalhadas por aí na esquina, porque são autossuficientes e eles também têm muita sabedoria. Então tá aqui, vou ler de novo. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitam as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Deus está perguntando aí para você aí, tá? Espero que você saiba responder isso daí. Por isso darei as mulheres deles para outros homens e as suas terras para novos donos, porque todos, importantes ou humildes, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Pô, isso aqui acontece nesse país hoje, né? Isso aqui, a Bíblia está certíssima, né? Porque todos importantes ou humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente. Isso aqui, bem-vindo ao Brasil. Até os profetas, os sacerdotes, todos são desonestos. Olha Deus falando aqui. Porque todos importantes, pessoas importantes, né? Ou os humildes, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Deus está perguntando, está falando. Por quê? Por que isso? Por que procuram ganhar dinheiro desonestamente? Até os profetas, os sacerdotes, todos são desonestos, não sobra um. Continuando aí, eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse coisa sem importância. Gente, é o que acontece no governo hoje. É o que está acontecendo no país hoje. Eles tratam o ferimento do povo, eles tratam da fome do povo, da miséria, da desgraça que vive esse país, Brasil, entendeu? Eles tratam disso como se fosse uma coisa sem importância, porque eles não vivem ali, eles vivem num outro mundo deles. Então, para eles, isso é uma coisa sem importância. Por isso que está esse país do jeito que está aqui. Então, a Bíblia está falando. Isso também serve para os dias de hoje, não é só para os tempos lá atrás. Está aqui. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem. Não fala hoje na televisão, os partidos aí, não. Nós estamos crescendo cada dia mais. Estamos matando a fome do povo. Hoje sim é um Brasil que está andando para frente aí, né? Não vou dar uma de político aqui porque eu não sou, né? Mas Deus está falando aqui, ó. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, por isso vão cair como os outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Dá medo quando Deus fala isso. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como o lavrador ajunta as suas colheitas, mas eles são como parreiras de uva e como figueiras sem figo. Até as suas folhas secaram, por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem conta do país. Será que isso tem alguma coisa a ver com os chineses tomando conta do Brasil também? Será que estamos tão atualizados assim? Tem alguma coisa a ver aí? Não, será? Não sei.
E aí, Jeremias, por que estamos aqui parados? Pergunta ao povo de Deus. Venham, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte, o Senhor nos deu água envenenada para beber porque pecamos contra Ele. Nada mais do que justo. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Olha aí. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo os seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Também tem alguma coisa a ver com a época de hoje aí, tá? Estão destruindo tudo também, e os moradores e o povo estão acabando com tudo aí. Então a Bíblia está bem atualizada mesmo, né? Seguindo aí, e último, para encerrar, atenção, diz o Senhor, estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não devem ser dominadas e que vão mordê-los. Meu Pai do céu, essa palavra de Jeremias foi forte demais. Por isso eu falei para você lá no começo do programa, assista o vídeo para você poder entender mais aqui as palavras de Jeremias, tá certo? Eu espero que essa palavra aí tenha tocado no seu coração, e pelo menos alguma coisa, né? Em nome do Senhor Jesus. E que você pense bem no que você anda fazendo e que você renove os seus conceitos. Os conceitos da Bíblia, da cruz, do Evangelho de Cristo, tá bom? E ainda dá tempo de você corrigir e pedir perdão. Daí sim, você ajoelhar no seu quarto, em secreto, sem essas imagens, né? Você e Deus, e pedir perdão a Ele, o que você fez esse tempo todo. Deus é tão bondoso que Ele vai te perdoar, porque ainda dá tempo. Em outras passagens da Bíblia, Deus fala assim, bem forte no coração da gente: procure-me enquanto você consegue me achar, porque haverá uma hora, um momento, um segundo que você não vai mais me encontrar. E aí vai começar a choradeira e, Senhor, perdão, Senhor, não adianta mais, porque você não vai encontrá-lo mais. Senhor, me ajude, Senhor, não me abandone, Senhor, não me deixe. Você vai procurar a morte e não vai existir mais. Você vai sofrer e ele não vai estar mais lá, porque todos aqueles que estavam com ele já foram resgatados. E se você ficou para trás, eu sinto muito, mas a sua dor vai ser forte e vai ser uma dor eterna. E você vai encontrar com aquele com que você sempre chamou quando você orava para imagens de cimento, porque era ele que estava do seu lado lá, esperando o momento para te pegar. Porque quando você faz isso, a porta fica aberta. A porta ficando aberta, ele entra. É como você deixar a porta da sua casa aberta. Se você deixar o portão da sua casa aberta, você tem certeza que ninguém vai entrar de madrugada para te assaltar? Você consegue ter essa certeza? Você consegue dormir em paz? Vou deixar o portão da garagem aberto, vou deixar a porta da sala escancarada e vou dormir. Você tem a certeza absoluta que nada vai entrar? Agora não é diferente quando você tranca tudo, deixa tudo fechado, como se tivesse um anjo na sua vida guardando a sua casa. Você tem certeza que ninguém vai entrar? Né? Isso aí é mais ou menos um desenho que eu estou fazendo para você poder entender, né? Logicamente que as coisas não funcionam dessa maneira, mas seria mais ou menos desenhando para você entender, tá certo? Então eu espero que essa palavra tenha realmente tocado no seu coração e que Deus abençoe grandemente você, tá bom? Agora eu queria ir lá para a argumentação da palavra. Vamos soltar a vinheta e vamos lá para a argumentação, que eu queria argumentar tudo isso aqui com você. Gostaria que você prestasse atenção. Vamos para a argumentação da palavra. Pois bem, agora vamos lá para a argumentação da palavra. Eu quero apenas que você ouça um resumo de tudo isso que nós lemos aí, tá? A proposta que Deus tem para nós é sempre para nos abençoar. A voz de Deus é perfeita para nos guiar. Quando a ouvimos através da sua palavra ou por alguma direção específica para a nossa vida, devemos segui-la mesmo sem entender
Em um primeiro momento, podemos achar que a alternativa que pensamos é melhor, mais fácil, mais rápida, mas chega a ser arrogante. Cogitamos que sabemos mais do que Deus. Ele nos ama e nunca nos colocará em risco. Já os nossos sentimentos são enganosos, os nossos pensamentos limitados. Vejam, Deus se referindo ao povo de Israel. Ele tinha ordenado que aquele povo desse ouvido à sua voz. Com que objetivo? Para que eles tivessem sucesso, que fizessem. Isso é amor. Assim como orientamos nossos filhos para protegê-los. E eles, muitas vezes, não compreendem a lógica do que dissemos e se revoltam. Aquele povo fez o mesmo. Com isso, andaram para trás. Era tudo que Deus não queria. Agora eu pergunto a você, seu coração é quebrantado a ponto de você abrir mão de algo que lhe parece a saída perfeita? Se não for, Deus sempre sabe o final de tudo, por isso é importante obedecer. Existem muitas promessas na Bíblia para você e para a sua família, mas elas não são automáticas. Promessas apenas se tornam realidade quando respondemos a Deus, que quer dizer deixar a voz dele prevalecer no nosso dia a dia. O que você diria a ele? Pois a sua resposta é a chave para você ter uma vida abençoada. Espero que você tenha compreendido esse resumo que Deus aí deu para nós no livro de Jeremias, tá certo? Vamos entrar aí no momento de reflexão. Eu separei uma imagem aí. Produção, coloca a imagem na lateral aí para que eu possa ler com eles possam me acompanhar para que possamos encerrar o programa aí. Isso, aí essa imagem aí mesmo. Eu vou ler com vocês aí, ó. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado pela audiência do programa. Semana que vem estaremos aqui com uma nova palavra em nome de Jesus. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau, gente. Até lá.